Boa noite, Alain. Boa noite, Aline. Boa noite aos nossos ouvintes. O nosso entrevistado de hoje é o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, que passou o dia em Minas Gerais. Na primeira parte do dia esteve em Divinópolis, no Centro-Oeste Mineiro, e agora está na região metropolitana de Belo Horizonte, fechando a agenda em Contagem. Presidente, muito obrigado por mais essa entrevista. Seja bem-vindo. Satisfação voltar a conversar com vocês. Sim, passei agora há pouco por Divinópolis. As imagens mostram, né? Vale mais que milhões de palavras. Uma aceitação muito grande por parte da população, não só no evento, bem como durante todo o percurso até chegar no mesmo. E assim nós somos recebidos em qualquer lugar do Brasil. Costumo dizer, né? Eu junto mais gente que todos os outros juntos. Se bem que tem candidato que não está fazendo campanha. Está fazendo campanha aí nas mídias sociais e assim mesmo não consegue decolar. Entendo que a população compreende o que a passou ao longo de 3 anos e 8 meses do meu governo, 2 anos de pandemia. O mundo todo sofreu com isso, com as mortes, obviamente, lamenta cada uma delas, mas também na questão econômica. O Brasil está sendo referência para o mundo, né? Estamos no 3º mês já com deflação. Ou seja, graças ao preço dos combustíveis, nós conseguimos baixar com a participação do parlamento brasileiro. Isso tudo puxou a inflação para baixo. Tivemos, inclusive, né, redução do preço da energia elétrica. Voltei agora há pouco do Reino Unido e lá na Europa a situação não está boa. Nos últimos dias multiplicou-se por 3 a tarifa de energia elétrica em grande parte dos países europeus, dado a possibilidade cada vez maior de faltar gás que vem da Rússia para grande parte daqueles países. Presidente, qual que é o balanço que o senhor faz da jornada do senhor até aqui, considerando o mandato inteiro do senhor e nessa disputa agora das eleições para um segundo mandato, e qual que vai ser a toada em termos de economia para um segundo mandato? Nós começamos 2019 pegando o Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Demos uma arrumada boa, aprovamos a Lei da Liberdade Econômica, que deu um gás para que a população não só arranjasse emprego, bem como quem quisesse montar seu negócio ou fizesse, sem qualquer entrave por parte de algumas prefeituras, porque até aquela data você queria, por exemplo, abrir um salão de beleza, uma oficina mecânica, uma pizzaria, você dependia do alvará da prefeitura e levava por vezes meses ou anos para conseguir isso. Com a Lei da Liberdade Econômica, 30 dias após, caso a prefeitura não te desse o ok, você podia abrir a tua casa de comércio. Foi um grande ano com essa Lei da Liberdade Econômica. E começamos a recuperar a economia do Brasil. Tá? Entrou 2020, lamentavelmente a Covid se fez presente, mexeu com a economia do mundo todo e o mundo errou. Um dos raros chefes de Estado que acertou fui eu. Eu fui contra a política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Alguns achavam, né, que deixando a população em casa, o vírus ia embora. E desde o começo, conversando com pessoas que entendiam sobre esse assunto, apesar de ser algo desconhecido, fala que o vírus, infelizmente, veio para ficar. É uma verdade. E o vírus, já naquela época, mesmo de forma precoce, já tínhamos informações que para pessoas jovens, ele simplesmente não afetava em nada a vida daquelas pessoas, né? Ele era muito perigoso para os idosos e pessoas com comorbidades, pessoas com outras doenças. E assim aconteceu. E a questão do lockdown, que se fez no mundo todo, e no Brasil não foi diferente, mesmo de forma errada, era um prazo de, no máximo, 2 meses, 2 meses e meio, para que os hospitais pudessem se aparelhar, se fosse feitos hospitais de campanha, comprados respiradores, para a pessoa, uma vez acometida do vírus e sendo obrigada a procurar um hospital, receber o devido tratamento. Isso, na verdade, durou por volta de 1 ano e meio. E a economia nossa quase foi para o espaço. Muita gente passou fome por causa dessa política. Nós buscamos atender a população criando o auxílio emergencial. Aprovamos de forma rápida no parlamento e pagamos por 5 meses R$600. Depois esse valor caiu um pouco para 300 e depois, agora, nessa reta final, nós voltamos para 600, não em forma de auxílio emergencial, ou mexendo no Bolsa Família. Foi com a participação do Parlamento Brasileiro, criando o Auxílio Brasil. E hoje em dia, 21 milhões de famílias recebem, no mínimo, R$600 por mês. E deixa bem claro, a bancada toda do PT na Câmara foi contra a criação e a primeira majoração do Auxílio Brasil. Então isso foi realmente algo
fantástico, feita pela nossa equipe econômica, com a participação do parlamento, deixo bem claro. E depois uma outra jogada. Com a guerra lá fora, o preço dos combustíveis simplesmente começou a disparar no mundo todo. No Brasil não foi diferente. Novamente, com a participação do Congresso, conseguimos aprovar projetos disciplinando, botando um teto no ICMS, que é o imposto mais caro, né, sobre os combustíveis. Além de nós botarmos um teto, 17% desse imposto estadual, nós zeramos os impostos federais da gasolina e do álcool e do diesel. O do gás já tinha zerado há muito tempo. Isso jogou, então, os combustíveis para baixo. E deixo bem claro, por ocasião da votação dessa proposta no Senado Federal, todos os senadores do PT foram contrários à redução do preço da gasolina, da energia elétrica, do etanol e também da conta telefônica. O pessoal pode ver que começou a baixar a sua conta telefônica também. E bem, isso tudo sendo posto em prática, sem nenhuma medida de congelamento ou intervenção nossa junto ao mercado, a inflação simplesmente despencou. E estamos no terceiro mês com deflação. Isso já reflete no preço dos alimentos. E uma coisa fantástica, e vem atrás disso tudo, é a geração de emprego no Brasil, que continua crescendo. Deixo claro, entre 2014 e 2015, você sabe quem governava o Brasil, era uma senhora presidente, né? E nós perdemos aproximadamente 3 milhões de empregos no Brasil. Não tinha pandemia naquela época, não tivemos. Era a crise da corrupção. O nosso governo, mesmo com a Covid, a pandemia, entre 2020 e 2021, nesses 2 anos, nós conseguimos fazer que o mercado criasse aproximadamente 3 milhões de empregos. Então, na verdade, nós vamos continuar fazendo o que fizemos até agora. Um excelente relacionamento com a grande maioria dos parlamentares. Eu tenho certeza que teremos renovações, renovações sempre são bem-vindas para melhor, né? E nós continuaremos mostrando para o mundo que o país é um país fantástico em todos os aspectos. O senhor acha que vai ser possível manter a baixa da inflação, a baixa do preço dos combustíveis e o auxílio de R$600? Não, os 400 está garantido, tem um extra de 200, já está acertado com a nossa equipe econômica e está acertado também com o parlamento, que vai nos ajudar no tocante a isso. Temos uma reforma fiscal para fazer, que é feita esse ano, que garante a manutenção dos R$600 em forma do Auxílio Brasil. A esquerda começa a falar que eu vou acabar com o Auxílio Brasil, ou seja, eles só fazem campanha mentindo e estão divulgando isso de forma muito massiva no Nordeste brasileiro e também na região Norte. Tivemos lá falando com a imprensa local, e isso está desfazendo essa outra grande mentira. Você vê, em 2018, quando eu vim candidato à presidência da República, eles falaram que eu ia acabar com o seguro-defeso. Era aquele dinheiro por 4 meses que o pescador recebia, porque é a época da piracema, a época que o peixe se procriava. E falaram que eu ia acabar com isso. Nós não acabamos com o seguro-defeso, muito pelo contrário, estendemos o seguro-defeso para as marisqueiras, ou seja, aquelas senhoras que vão aí nas regiões aí de alagadiças, né, buscar aí caranguejo. E eles não tinham o seguro-defesa. Demos para elas também. Ou seja, atendemos inclusive as mulheres, que é outra pauta que a esquerda tenta sempre jogar para cima de mim, como se eu tivesse fazendo uma política contrária ao interesse das mulheres. Fizemos exatamente ao contrário do que a esquerda sempre diz. E quando o PT votou contra, por exemplo, o Auxílio Brasil, né, criticando, eles não falaram por que no tempo deles não deram um Bolsa Família compatível. E uma diferença muito grande entre Bolsa Família e Auxílio Brasil. No Bolsa Família, que algumas famílias começavam ganhando R$60 por mês, uma coisa realmente muito baixa. Se uma pessoa arranjasse emprego, ela perdia o Bolsa Família. No nosso governo, se a pessoa arranjar um emprego, ela que já ganha R$600 vai ganhar mais R$200 como um estímulo, como um bônus para ela buscar uma maneira de ter a sua independência econômica. Presidente, o ministro Paulo Guedes, em entrevista exclusiva à Itatiaia ontem, falou que o ambiente econômico no Brasil melhorou muito e que um alinhamento do Brasil com a agenda internacional também é um alinhamento muito mais afinado. O senhor fez nessa semana o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Como é que o senhor avalia que repercutiu esse discurso? O senhor acha que, de fato, nós estamos com uma imagem positiva e que o Brasil está cada vez mais alinhado com a agenda internacional e com o ambiente interno econômico cada vez melhor? Nós optamos desde o início pela liberdade econômica, né? A própria lei da liberdade econômica diz isso.
O mundo, obviamente, busca investir em algum lugar. E o Brasil é um porto seguro para isso, porque nós honramos os contratos. Nunca entrou tanto dólar no primeiro semestre desse ano como em anos anteriores, ou seja, a confiança no mercado brasileiro. E, por outro lado, a gente vê que a Europa está afundando, tá? Uma coisa que a gente nunca esperava que fosse acontecer. A Europa está se desintegrando no momento, porque ela pode sofrer com uma crise de falta de gás, se essa guerra da Rússia com a Ucrânia perpetuar. Os números estão aí, nosso PIB tem alta, desemprego em queda, a informalidade praticamente voltou ao nível do que era antes da pandemia, ou seja, o Brasil tem um caminho aberto enorme pela frente para continuar gerando empregos e fazer com que realmente mais pessoas que estão desempregadas no momento voltem a esse mercado. Você pega estados, por exemplo, como Santa Catarina, no Paraná, o que você mais vê nas lojas e comércio precisa-se, não tem mão de obra. E por vezes entra em contato conosco, a gente poder colaborar e levar venezuelanos que chegam todo dia em torno de 600, lá em Pacaraima e Boa Vista, levar para trabalhar lá. Obviamente não é pegar e levar, você primeiro faz uma readaptação nesses venezuelanos lá e depois leva para cá. Agora, é bom o pessoal saber por que estão fugindo ainda em torno de 600 venezuelanos por dia para o Brasil. É a política escolhida por aquele governo, apoiado pelo Lula, que levou aquele povo que vive na terra mais rica do mundo em petróleo, levou, dado a situação em que sobrevivem, com fome, com violência, com miséria, a buscar outro lugar para ser feliz, né, e poder cuidar de sua família. Presidente, o senhor citou o acolhimento aos refugiados, aos que estão vindos da Venezuela. No discurso do senhor na Assembleia Geral da ONU, o senhor citou o acolhimento também a padres vindos da Nicarágua, citando também parte de um eleitorado que é católico. Todo mundo sabe que o senhor tem vantagem no eleitorado evangélico. Que leitura que o senhor faz do eleitorado do senhor hoje? Qual que é a perspectiva que o senhor acha de vencer as eleições do primeiro turno? Já tem pesquisas que mostram uma vitória de Lula, tem pesquisas que mostram uma vitória do senhor. Qual que é a leitura que o senhor faz? As pesquisas nunca foram confiáveis no Brasil. Geralmente são compradas, né? O Datafolha é uma prova disso. Errou tudo em 2018 e continua errando. E ele faz pesquisa para quem paga, tá? E, em média, R$450 mil por pesquisa. Então, ele bota o número lá que interessa para quem encomendou aquela pesquisa, para tentar influenciar aí junto ao eleitorado, conseguir mais votos para o seu candidato. Então, o grupo Folha UOL sabe muito bem o que eles fazem. Tenta o tempo todo me desgastar. Eu não sou contra a imprensa, muito pelo contrário. Eu sempre preguei a liberdade de imprensa, ao contrário do outro lado, que diz que quer censurar toda a mídia. Você falou na Nicarágua. A Nicarágua ontem acabou de fechar os sinais da TV CNN. Ou seja, vamos fazer o mesmo aqui, caso esse bandido, né, um dia volte ao poder. Não vai voltar agora, que eu tenho certeza, pelo meu datapovo, que a gente é bem recebido em qualquer lugar que vá no Brasil, em qualquer município, não só no local do evento, em toda a trajetória até chegar ao local do evento. Vamos continuar assim, se Deus quiser, e nós sabemos que essa é a vantagem da grande maioria da população brasileira. Agora, oferecer sim, eu levei para essa viagem que eu tive em Nova York, né, por ocasião da abertura do discurso da ONU, eu levei comigo um pastor e um padre, e eles me inspiraram naquele momento, ao falar para o mundo, dizer que o Brasil é contra essa política de perseguição de cristãos pelo mundo todo, e tendo em vista que a Nicarágua, o Daniel Ortega, que é amigo íntimo de Lula, ao perseguir cristãos, fechar rádio, fechar televisões, prender padres, prender bispos, expulsar freiras, eu falei que o Brasil está pronto para acolher qualquer padre ou freira que, porventura, queira vir aqui para o Brasil. O senhor espera uma vitória no primeiro turno e no eventual segundo turno? Aqui em Minas, por exemplo, nós temos Zema aparecendo à frente nas pesquisas com a possibilidade de vencer no primeiro turno. Caso haja um segundo turno eleitoral, o senhor espera o apoio do Zema aqui em Minas? Como é que está isso? Já conversei com o Zema, eu tenho falado que fez um bom governo aqui em Minas, não é porque nós temos um candidato que eu vou criticar o Zema. O Zema, no meu entender, fez um bom candidato aqui. O partido resolveu ter um candidato próprio, né? Não somos inimigos, muito pelo contrário. Acredito que Minas Gerais tem tudo para reeleger o Zema.
O nosso candidato, o Carlos Viana, teve uma experiência, dificilmente ele vai para o segundo turno, torce, né? Mas dificilmente vai, seria uma outra opção. Mas acredito que o Zema, como tem falado por aí, da mesma forma que eu falo dele, ele fala de mim. Existe uma simpatia, uma atração mútua entre nós e não vamos divergir na política, pode ter certeza disso. Tanto o senhor quanto o principal adversário do senhor, nesta sexta-feira, dia 23, optaram por agendas nos colégios, nas áreas eleitorais dos seus candidatos ao Senado. O senhor em Divinópolis, que é a terra do Cleitinho, e o ex-presidente Lula na terra do senador Alexandre Silveira. Que leitura que o senhor faz disso e nessa reta final de campanha, como é que vai ser? Olha só, eu não posso fazer uma campanha massiva em qualquer estado, porque eu tenho que estar no Brasil todo. Aqui a gente aproveita o fato do Cleitinho ter a nossa simpatia, temos feito um acordo lá atrás, ele também tem um mérito próprio de ser um parlamentar que tem luz, né? Que caiu na graça de parte contra da população, e nós vemos o Cleitinho como uma novidade para o Senado Federal. Tenho certeza, todo mundo cresce, amadurece, aprende, modifica alguma coisa. O Cleitinho é um ser humano, que eu até disse para ele, mais de uma vez encontrei com ele, que eu também tinha um comportamento muito parecido com o dele no passado. Ele é jovem ainda, no meu entender, será eleito senador aqui por Minas Gerais, por mérito dele e também por apoio nosso, nós estamos colaborando com ele. E eu tenho certeza que ele será um grande senador por Minas e representará todos nós muito bem lá em Brasília. Boa sorte ao Cleitinho. Eu repito aqui, pessoal, Cleitinho aí na cabeça aí no próximo dia 2. O senhor está confiante numa vitória no primeiro turno? Olha, pelo que eu vejo no Brasil todo, não é aqui. A semana passada eu estive em Garanhuns, tive em mais outras 3 cidades do Nordeste. As cidades param, né? Outrora reduto do PT. Reconhece que nós fizemos para o Nordeste. Não é o Auxílio Brasil apenas que ajuda muita gente pobre. É o preço do combustível. É a água que nós levamos para o Nordeste. Então o PT prometeu acabar a obra em 2012. Nós acabamos 10 anos depois. Eles desviaram, sim, não foi água, foi dinheiro, corrupção generalizada no Estado. O povo do Nordeste reconhece isso. Nós estamos ultimando a feitura da Transnordestina, uma ferrovia que vai ajudar em muito o nosso Nordeste, assim como estamos ultimando, o trabalho não é nosso, é privado, mas nós conseguimos licenças para que a ferrovia Norte-Sul fosse feita. E ela é praticamente pronta. Acredito que mais 1 ou 2 meses será inaugurada a ferrovia Norte-Sul, que é uma ferrovia que sai lá do Maranhão, passa por Tocantins, Goiás, vai até o Porto de Santos. Eu chamo de coluna vertebral da infraestrutura ferroviária no Brasil. Nós fizemos isso, além de outras ferrovias, como a FICO, a Ferrovia Integração Centro-Oeste, a FIOL, Ferrovia Integração Oeste-Leste, ou seja, o Brasil está sendo rasgado por ferrovias. Mais do que isso, tá? Nós aprovamos um novo marco temporal de ferrovias no Congresso, o trabalho do Tarcísio, nosso candidato a governador lá por São Paulo, de modo que hoje nós temos mais de 70 pedidos e contratos pré-assinados para que 20 mil quilômetros de ferrovias sejam construídos no Brasil com dinheiro privado. E com dinheiro privado é muito melhor o andamento dessas obras. Ou seja, o Brasil está condenado a dar certo. Se você for para levar para o lado da energia também, que o nordestino já sabe disso, nós já está saindo da prancheta, energia que vem das torres eólicas, né? Torre no mar, conhecido como offshore. A capacidade nossa de instalação para a geração de energia eólica no Nordeste é o equivalente a 50 vezes o que produz a Itaipu Binacional, conhecido como hidrogênio verde. Mais do que reindustrializar o Nordeste como energia limpa nossa, nós vamos exportar energia também. E tudo com capital privado. E parte, logicamente, com capital de fora do Brasil. É a confiança, é a certeza que o Brasil está dando certo. Presidente, no eventual segundo mandato, qual que será a prioridade do senhor? É continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Por exemplo, o último decreto nosso, meu, né, do presidente, logicamente quem fez o decreto foi o Ministério da Economia, nós reduzimos o IPI em 35% para 4 mil produtos no Brasil. E nós estamos reduzindo impostos e estamos arrecadando mais. Então, se você cada vez mais facilitar a vida de quem quer empreender, do empresário, tá? do industrial, ele cria empregos e ele faz rodar a máquina
da economia. A fórmula é simples. O que sempre se viu acontecendo no Brasil nos últimos anos? É aumentar a carga tributária. Fomos na contramão e não foi um chute, foi com certeza de uma equipe muito bem conduzida pelo Paulo Guedes, de modo que a resposta está aí. Nós temos mais de 100 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada no Brasil. Isso é um recorde nacional. Ou seja, o Brasil está dando certo, os números estão aí, apesar de 2 anos de pandemia. Imagine se nós não tivéssemos 2 anos de pandemia, como o Brasil estaria muito bem. O outro lado faz o quê? Diz que vai taxar o agronegócio. Se vai taxar o agronegócio, está na cara que os produtos alimentícios vão subir de preço. Porque isso que for taxado lá, cobrado imposto por lá de lá, alguém vai ter que pagar a conta por lá de cá. E quem paga a conta, geralmente, é o consumidor. O outro lado fala, por exemplo, que vai valorizar o MST, que as ações vão continuar de invasões tão logo após a sua posse. Ora, meu Deus do céu, o que ele quer com isso? O que o MST produz de bem para o Brasil? Eu dei um golpe quase mortal do MST, mas o mandato eu acabo de vez com o MST como? Dando dignidade para aquelas pessoas que tinham a posse da terra. Nós entregamos mais de 400 mil títulos de posse da terra em 3 anos e 8 meses de mandato. Só nesse ano eu dei mais título para os posseiros do que 8 anos do governo Lula. Eu dei mais título que Lula, Dilma, Temer, juntos. Ou seja, eu tratei com dignidade o pessoal do MST e ao conseguir o título de propriedade, eles se sentiram cidadãos, ele pode fazer empréstimo nos bancos, eles entram de fato na agricultura familiar. Eles são tratados como deve ser tratado um ser humano e não como foram tratados até pouco tempo, como massa de manobra política por parte do PT. Você ouviu falar muito no passado de Zé Rainha e João Pedro Stedley. Acabou. Eles agora diziam que eram generais, são generais praticamente sem tropa. E nós vamos deixar zerados essa tropa deles nos próximos anos de mandato nosso, porque nós vamos continuar com a política de titulação de terras. E deixar bem claro uma coisa, desses 400 mil títulos entregues no meu governo, 80% dos mesmos foram para as mulheres. Por que para a mulher? Decisão minha, da Tereza Cristina e do chefe do INCRA. Porque o título na mão da mulher, ela não vai vender aquilo para fazer uma aventura, como muitos homens fazem por aí, né? Inventa tudo de novo quando tem algo em suas mãos que ele pode vender e até constituir uma nova família. Na mão da mulher, isso não vai ser vendido, vai ficar com essa mulher, ela realmente é chefe, passa a ser chefe do casal para valer, e ela vai manter aquela terra como sendo dela e usada para a sua sobrevivência. E você não imagina a satisfação que você tem ao entregar um título de terra a pessoas que esperavam 20, 30, 40 anos o seu pedaço de terra. O PT, em 14 anos, repito, não fez metade do que eu fiz em 3 anos e 8 meses no tocante a título de propriedade de terra para essas pessoas. A agricultura bateu recorde nos últimos dias. O senhor acha que isso é fruto de quê e como fazer para manter esse ambiente de recorde no agronegócio? Primeiro tem que saudar aqui, rememorar Alisson Paulinelli, né? Um ministro do regime militar que teve a visão de falar o seguinte: o Brasil não vai ser mais importador de alimentos. Tu acredita nisso? O Brasil é importador de alimentos e começou a mandar jovens para fora do Brasil para estudar agronomia nos Estados Unidos, na Europa, até no Japão. Esse pessoal voltou para cá e desbravou, por exemplo, o nosso Cerrado, o nosso Centro-Oeste, vamos assim dizer. E com novas tecnologias, com uma Embrapa funcionando full time, uma referência em pesquisa, em desenvolvimento na área da agricultura e da pecuária. E a nossa Embrapa, hoje em dia, é grande responsável por índices que nós temos. Nós estamos aqui conseguindo a autossuficiência em trigo. Nós acreditamos que daqui a 3, 4 anos no máximo, não mais que autossuficiente na produção de trigo. Nós vamos ser exportadores de trigo aqui no Brasil. A produtividade, por exemplo, na região de Cristalina, Goiás, chega a ser 4 vezes maior que em outros locais do Brasil. Temos condições de já começar a produzir em 2.000 hectares de área em Roraima, trigo. Quem podia imaginar, numa área mais quente, você produzir trigo, no caso, irrigado? É a nossa Embrapa. E também, as tecnologias estão aí. Estive visitando, há poucos meses, uma fazenda 5G no Piauí.
Ou seja, quem pilota um trator 5G, que está ali arando a terra, está gradeando, está colhendo, está plantando, a precisão são de 2 centímetros. Quando você aduba uma terra com 5G, ela tem a capacidade de saber qual área daquele terreno necessita de mais ou menos fertilizantes. Então, isso leva a uma produtividade em média de 20%. Ou seja, com a mesma área plantada, o Brasil, que já é um recorde nessa questão, vamos superar recorde e vamos bater recorde em cima de recorde. E mais ainda, com o problema da Ucrânia, a Ucrânia é um dos grandes países produtores de grãos no mundo, e a produção está comprometida. A Europa já vê a sombra da fome cada vez mais se concretizando sobre si, mais gente abre os olhos sobre o Brasil. E o que eu fiz também? No momento que praticamente toda a imprensa me criticou, eu fui na Rússia e negociei com o presidente Putin a continuidade do fornecimento de fertilizantes para o Brasil. O nosso agronegócio só não é 10 porque é dependente de fertilizantes, apesar de termos fertilizante no Brasil. Negociamos, os navios já chegaram e a nossa produção está garantida. Mais do que nos garantir a segurança alimentar dos brasileiros, sem aumento de preço, nós garantimos a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Esse é um pequeno retrato do Brasil. E, em grande parte, a comida que chega à nossa mesa vem da agricultura familiar. No meu governo, mais 400 mil agricultores familiares foram criados com a titulação de terras. Ou seja, cada vez mais nós garantimos alimento melhor, mais barato e com segurança para o Brasil do que se pensava, se sonhava há pouco tempo. O Brasil, repito, está condenado a dar certo. Somos uma potência na geração de grãos, de alimentos, e pela frente agora, já se concretizando uma potência na geração de energia também. E outra coisa, quem tem um país como o nosso, quem tem as riquezas minerais como nós temos? Aqui em Minas, por exemplo, você tem uma coisa fantástica, você tem Araxá, onde no mundo tem nióbio. O nióbio é a matéria-prima para a superbateria. Eu costumo dizer, a OPEP vai deixar de existir quando sair do papel de verdade a nossa superbateria de nióbio e grafeno. E dizer que a de nióbio apenas já foi feita no ciclotron em Campinas. Falta pouco, ao se associar com o grafeno, temos essa superbateria. Qual a diferença da tua bateria que tem no carro atualmente? Que essa superbateria de nióbio e grafeno, ela pode ser recarregada em poucos minutos. Ou seja, o teu carro com energia elétrica para num posto de combustível e é recarregado em poucos minutos. E você tem uma nova autonomia de 400 quilômetros. Agora, volte para a Europa. Mesmo com a bateria de supergrafeno na Europa, porque lá eles não têm a energia alternativa que nós temos do vento, a solar, da biomassa e a hídrica. Lá, a energia vem do gás. E sem gás, e com o preço triplicado em muitos países da Europa agora, o carro elétrico vai estar sendo aposentado na Europa. Olhem para o Brasil, para onde nós estamos indo com dados concretos, tá? E não fictícios, e não com promessas. É uma realidade. Nós mostramos a verdade, custe o que custar. O Brasil está aí, é uma terra prometida de verdade. Nós estamos aqui no paraíso e vamos continuar fazendo o Brasil cada vez mais importante para o mundo e gerando riqueza para o nosso povo de maneira geral. Presidente candidato, o senhor tem 50 segundos para as considerações finais do senhor. Vamos falar rapidamente, nas questões que têm a ver com a família. Nós defendemos a família. Nós somos favoráveis à vida desde a sua concepção. Nós não admitimos discutir legalização do aborto ou legalização das drogas. Nós defendemos a propriedade privada. Nós somos pela liberdade de imprensa, não só da imprensa tradicional, bem como das mídias sociais. Nós defendemos, então, estes valores para que a sociedade continue de forma bastante sadia, contribuindo com todos nós. Nós não queremos os nossos jovens mergulhados no mundo das drogas. Nós não sonhamos sequer em vislumbrar aqui perseguição de padres, como acontece na Nicarágua, feita por um regime ditatorial apoiado pelo ex-presidente Lula, que disputa a reeleição. Ou seja, o nosso lema é Deus, pátria, família e liberdade. E o Brasil está indo muito bem. Eu peço a Deus que nos ilumine para que cada um possa bem decidir o teu futuro no próximo dia 2 de outubro. E não esqueçam, você é escravo das suas decisões.
Presidente, candidato, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, um abraço a todos.